Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui hoje para mais um culto e eu desejo muito que o Senhor Jesus fale ao seu coração, tá bom? Vocês lembram que Samuel, ainda pequeno, ele ouviu a voz de Deus e Deus quer falar com você também. Por isso, abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você e você vai se lembrar disso para sempre. Tá bom? Vamos orar para começar o nosso culto? Lembrando que oração nada mais é do que falar com Deus. Não precisa ter as melhores palavras, só precisa ser sincero. Ele cumprimenta as crianças, fala com elas. Oi, crianças, tudo bem? Vamos orar para começar mais um culto? Fecha o olhinho então. Fecha o olhinho você também que tá aí. Papai do céu, muito obrigada por esse dia e por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós pedimos que aceite a nossa vida diante do Senhor, que limpe o nosso coração de todo pecado e abençoe, ó Deus, este culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Hoje nós temos uma historinha muito legal, mas antes vamos ouvir uma musiquinha muito especial. Fique aí ligadinho. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece, e mesmo quando estou sofrendo, com Deus então vou entendendo que sempre posso ajudar e sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. Oh, 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 minha vida é uma viagem para o céu. Sou feliz pois vou me encontrar com o meu Deus. E aí, preparado para a historinha de hoje? O que você lembra da historinha passada? A tia Rê falou sobre José. O que você aprendeu? Reflita sobre isso e compartilhe na sua casa. Ou então você pode compartilhar até lá no nosso grupo no WhatsApp, o grupo do papai e da mamãe lá, tá bom? Amiguinhos, vamos para a história de hoje. A nossa história de hoje é muito especial. E todas as histórias que nós contamos aqui, elas estão na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Aqui, ó, na Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Você está lendo a sua Bíblia? Eu espero que você leia, porque Deus quer falar ao seu coração. Crianças, Moisés foi um personagem muito especial na Bíblia Sagrada.
E Deus tinha algo muito especial para cumprir na vida de Moisés e na sua vida também. Então preste muita atenção nessa historinha, porque Deus vai falar com você. Crianças, Moisés nasceu em uma época muito difícil. Olhem só o que estava acontecendo naquela época. Viram só? Isso mesmo. O rei do Egito, Faraó, queria destruir todos os meninos, filhos dos hebreus. E essa era a situação de Moisés. A mamãe de Moisés, Joquebede, com certeza estava muito preocupada. O que iria acontecer com a sua criança? Eu tenho certeza que Joquebede orou ao Senhor e pediu direção sobre o que deveria fazer. E Deus deu a direção a ela. Sempre quando nós oramos com sinceridade, pedindo ao Senhor que nos direcione, Ele sempre vai fazer isso. Nós aqui precisamos estar sensíveis para ouvi-lo. Pois bem, crianças, Joquebede teve uma grande ideia, mas muito arriscada. Olhem o que ela fez. Isso mesmo. Ela fez um cestinho de junco para colocar Moisés dentro e colocá-lo em um rio, para ver se Moisés escaparia daquela situação, porque ela tinha certeza que Deus era poderoso para guardar o seu bebê. E foi isso que ela fez. Colocou Moisés dentro daquele cestinho, e olha só onde o cestinho foi, crianças. Sim, ele foi navegando, até chegar aonde? Perto da princesa. Sabe quem encontrou aquele cestinho? A filha do próprio Faraó, o rei do Egito. Ele estava lá se banhando no rio, quando de repente as suas empregadas observam um cestinho. Não sei se Moisés chorou. E olha o que aconteceu, olha só. As escravas, as empregadas foram lá pegar aquele cestinho. Quando elas olham, era um bebê. A princesa ficou tão surpresa e pensou: é um bebê dos hebreus. Alguém colocou ele nesse cestinho para ele não ser morto. E aquela princesa se apaixonou por aquele bebê. E vocês sabem quem estava ali atrás, escondidinha, observando tudo? A irmã de Moisés, Miriam. Quando Miriam, que estava lá escondidinha, viu que a princesa tinha achado o cestinho, ela correu e falou assim: princesa, você quer que eu encontre alguém para dar de mamar a esse bebê? A princesa aceitou a ideia de Miriam. E Miriam foi lá procurar alguém para dar de mamar para aquele bebê. E vocês sabem, crianças, quem que Miriam chamou? Olha só, isso mesmo, ela chamou Joquebede, a própria mamãe de Moisés. Crianças, Miriam foi muito esperta, não foi? E com certeza também foi direcionada por Deus. Miriam foi lá, chamou a sua mãe, que privilégio! Agora Joquebede podia cuidar do seu filhinho. E o seu filho recebeu o nome de Moisés, que significa tirado da água. Muito bem, então Moisés teve duas criações. Ele foi criado lá no Egito também com os costumes de lá, aprendeu muita coisa, mas também foi criado pela sua própria mãe. Moisés, com a sua mãe, ouviu falar de Deus, ouviu falar que só deveria adorar o único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, e foi criado dessa maneira. Moisés foi crescendo, crianças, e coisas muito complicadas foram acontecendo, porque o seu povo era escravo do Egito. Eles trabalhavam sem cessar, mas eles sempre oravam pedindo a Deus que o Senhor nos traga libertação. E aquele povo orava sem cessar. E vocês sabiam que sempre quando nós oramos de todo o nosso coração, Deus nos ouve e também nos responde. Deus ouviu a oração do povo hebreu que estava tão cansado de trabalhar, de sofrer daquela maneira. E então decidiu chamar um homem para libertar aquele povo da escravidão.
Crianças, sabem quem Deus levantou para trazer libertação ao seu povo? Sim, o próprio Moisés. Moisés percebeu que o seu povo estava sofrendo muito no Egito. E então ele começou a ficar muito triste com aquela situação. Coisas ruins aconteceram. E no final das contas, Moisés, resolveu fugir do Egito. Sim, foi para outro lugar. Quando Moisés já estava em outro lugar, distante do Egito, certo dia ele estava trabalhando e ele viu algo muito interessante. Era como se fosse uma planta que estava se queimando, mas ela não se consumia. A planta era uma sarça. Moisés achou aquilo muito estranho e pensou: o que será isso? E ele ouviu uma voz chamando Moisés para se aproximar. Ele disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Então Moisés entrou naquele local e ali ele ouviu a voz do próprio Deus que o chamava para libertar o seu povo da escravidão. Mas Moisés ficou com medo. Ele falou: eu não sei falar, Deus, eu não posso. Eu acho melhor o Senhor enviar outra pessoa. Mas Deus disse a Moisés: não, Moisés, é você que eu vou enviar. E não se preocupe com o que falar, porque eu vou enviar o seu irmão Arão para falar no seu lugar. Não tinha como escapar. Então, no final das contas, Moisés aceitou o desafio, mas sabia que não era fácil, porque a Bíblia disse que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó e não seria algo fácil de acontecer. Deus mandou Moisés ir até a Faraó e dizer: Faraó, Deus manda você libertar o meu povo para que esse povo adore ao Senhor. Mas sabe o que Faraó disse? Não, Moisés, ninguém vai sair daqui. Faraó era um homem muito mau. E ainda mais porque foi o próprio Deus que endureceu o seu coração. Pois bem, crianças, Moisés fez isso algumas vezes. E Deus então resolveu ensinar uma lição a esse tal de Faraó e a todos os outros deuses do Egito. Ele resolveu enviar 10 pragas, crianças, para que o rei do Egito deixasse o seu povo ir. Olhem só o que aconteceu. Faraó não deixou o povo ir. Foi então que Moisés já estava até ficando triste, mas Faraó não amolece o seu coração.
Mas então Deus envia uma última praga, muito triste, mas só assim para Faraó perceber que Deus era mais poderoso do que ele e ele deveria obedecer a Deus. Então, crianças, olhem o que aconteceu. Sim, crianças, a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios. Todos que eram o primeiro filho do povo do Egito foi morto por aquela praga. Inclusive, infelizmente, o filho do próprio Faraó. Faraó então percebeu que Deus não é Deus de brincadeira. Percebeu que não poderia afrontar o povo de Deus e que ele jamais iria vencer a Deus. Então ele deixou o seu povo ir. O povo foi livre. O povo pegou todas as suas coisas, receberam presentes e foram então para uma terra que Deus havia prometido para o seu povo. Porque lá atrás, quando Deus apareceu a Moisés, ele disse que ele levaria o seu povo para uma terra boa e farta, cheia de coisas para eles se alimentarem, terra que manava leite e mel, terra que era próspera. E foi isso que Deus fez. Então o povo saiu em festa do Egito. Mas, crianças, algo aconteceu. Faraó, que era um homem muito mau, se arrependeu de ter deixado o povo de Deus ir. E falou: vamos pegar todos os nossos cavalos, os nossos camelos e vamos atrás desse povo. E foi isso que aconteceu, crianças. Eles foram atrás do povo hebreu. O povo hebreu agora estava parado diante do Mar Vermelho. E atrás estava Faraó com todo o seu exército. E o povo estava com medo. O que vamos fazer, Moisés? O que vamos fazer, Moisés? Então, Moisés orou ao Senhor. E foi algo lindo que Deus fez. Quando Moisés orou ao Senhor, Deus falou: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Eu tenho um cajado, Deus. Então, Moisés, toca nessas águas e o mar vai se abrir. Crianças, olhem o que aconteceu. Quando Moisés tocou nas águas, olha só, o mar se abriu, o povo passou e foi vitorioso. Crianças, muitas outras coisas aconteceram nessa história, enquanto o povo ainda estava no deserto, porque eles não ficaram alguns dias, não. Eles ficaram 40 anos no deserto e lá aconteceu muitas outras coisas. Mas essa história, nós vamos parar por aqui. E eu quero dizer para vocês que tudo isso que Deus fez na vida de Moisés é porque Deus tinha um propósito, um projeto no nascimento de Moisés. E ele tem um propósito no seu nascimento. Você não veio aqui à Terra, nessa família linda que você nasceu, à toa, sem nenhum propósito. Deus tem algo para fazer na sua vida. A segunda lição que eu queria te ensinar é que Deus ouviu a oração do povo hebreu quando estava sendo escravizado. Deus ouve a nossa oração. Eu quero hoje fazer uma oração por você e pedir para que o Espírito Santo te ensine o que você precisa fazer para cumprir o seu propósito, assim como Moisés cumpriu o propósito dele. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada pela tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que assim como o Senhor instruiu a Moisés o que ele deveria fazer, que o Senhor nos instrua, ó Deus, naquilo que nós devemos fazer. Que cada criança compreenda que a sua história também é um milagre e que o Senhor tem coisas lindas para fazer ainda no tempo de hoje, porque o Senhor é o mesmo Deus e jamais mudará. O seu poder é o mesmo, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor sempre nos ouve, Jesus. Nos ensine a orar e estar a cada dia mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Crianças, agora nós vamos ver um vídeo que está falando um pouquinho sobre essa história, para você relembrar essa história tão linda. Fica aí ligadinho nesse vídeo. Vamos ouvir agora a história Moisés. Há um tempo atrás, no Antigo Egito, um malvado faraó
havia ordenado que todos os filhos homens dos hebreus fossem mortos. Moisés era um destes bebês condenados à morte. Sem ter mais como escondê-lo, sua mãe o colocou em um cesto e largou-o à beira do rio. Miriam, a irmã de Moisés, observava de longe o que lhe aconteceria. Moisés foi encontrado nas águas do rio Nilo pela filha do faraó, que ali costumava se banhar. Quando ela viu o cesto, abriu-o e encontrou o menino, que chorava. A princesa encantou-se pelo bebê e mandou chamar uma ama de leite hebreia para criar o menino. A mulher chamada foi justamente a mãe de Moisés, que o criou até ele ficar grande. Quando Moisés cresceu, ela o devolveu à filha do faraó, que o adotou como filho. A princesa o chamou de Moisés e disse: Chamar-se-á Moisés, porque das águas o tirei. Moisés tornou-se um homem forte, mas não aceitou ser um poderoso egípcio, porque descobriu que era hebreu. Abandonou tudo e foi para o deserto viver como pastor de ovelhas. Deus tinha escolhido Moisés para salvar o seu povo. Moisés cuidava do seu rebanho de ovelhas quando viu na subida do monte de Deus um arbusto queimando. Aproximou-se para ver melhor e Deus falou a ele: Moisés, eu sou Deus e o escolhi para libertar seu povo. Dou a você autoridade e poder. Diga ao faraó que você é meu enviado e ordene-lhe que liberte o povo de Israel. Moisés foi para o Egito e falou ao faraó: Venho em nome de Deus para dizer que deves libertar o meu povo. Mas o faraó respondeu: Não conheço o teu Deus e não deixarei o teu povo ir. Então Deus fez cair sobre o Egito muito sofrimento, pragas e morte. Assim, o faraó foi vencido. Moisés foi embora do Egito com mais de 600.000 pessoas. Mas o faraó não desistia de persegui-los. Junto com seus soldados, foi atrás de Moisés. Encontrou-os à margem do Mar Vermelho. Moisés disse a seu povo: Não temam e vejam a grande libertação que Deus nos dará hoje. E estendendo sobre o mar a vara que tinha nas mãos, Moisés dividiu as águas em duas partes, formando um muro de água de cada lado. Assim, o povo pôde passar por terra seca. Quando o faraó e seus soldados estavam no meio do mar, Moisés estendeu novamente a sua vara, e o mar se fechou, afogando o faraó e seus soldados. Deus libertou seu povo pelas mãos de Moisés. Lembraram então da historinha? Pois bem, crianças, por hoje é só. Eu espero que essa mensagem fique na sua mente e mais ainda que fique no seu coração. Fique agora com uma musiquinha que fala um pouquinho dessa história. Se alegre no Senhor, porque assim como Deus libertou o seu povo, Ele trouxe a nós libertação de todo pecado através de Jesus. Que você tenha um excelente domingo e até a próxima. Se Deus quiser, beijinhos. Tchau, tchau. E não aparece num instante, mas como eu e você, ele vem como um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravos lá no Egito, sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou: Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer.
Pense no que eu posso fazer através de você. Um herói.